quando Pedro ele sai do barco, né? Jesus estava caminhando sobre as águas, os discípulos estavam juntos e Pedro disse: é tu, manda que eu vá, vem. Aí a galera talvez vai dizer assim: tá, mas o cara afundou, mas isso, cara, o coração de Pedro tá dizendo: velho, eu dei 2 passos, eu dei 3, eu dei 5, sei lá quantos passos ele deu. A Bíblia não é clara sobre a quantidade de metros que ele caminhou sobre as águas, mas o cara caminhou sobre as águas com o Senhor. É o que a gente tem vivido com o Senhor. Ele é o único cara que viveu isso com Deus, sabe? O fato é que às vezes a gente quer, as pessoas, talvez os discípulos ficaram: cara, por que eu não andei também? Já passou tua vez, velho. Era pra te ter ido. Ele estava disponível, ele estava ensinando vocês a andar sobre as águas. E vocês não quiseram. Um homem quis, amém? O cara andou sobre. Ele afundou, teve medo, a palavra enfatiza isso, né? Mas Jesus, cara, ele andou sobre as águas. O coração de Pedro estava cheio, ele andou sobre as águas, sabe? O que a gente tem buscado experimentar em Deus, sabe? É que Pedro, a gente fala, né? Pedro, quando anda sobre as águas. Eu acho que é isso que tem que ficar gravado no nosso coração. Quando Pedro vai andar sobre as águas, a gente não sabe como é que foi. As leis da física nem vão explicar essa função, né? Mas Pedro, quando volte para esse texto assim, né? E pensa, tá, tem uma tempestade, né? O mar está meio revolto, tem aquela função toda, tem o mar está revolto, mas tem alguém vindo sobre as águas, que os caras acham que é fantasma. E aí o Senhor fala: olha, sou eu. E aí Pedro fala assim: Senhor, se é tu, manda aí ter comigo. E ele fala assim: vem. Pedro, quando ele sai de dentro do barco, Pedro não anda exatamente sobre as águas. Pedro anda sobre uma palavra. Amém, sobre isso aí. Ele anda sob uma palavra. O que sustenta Pedro na caminhada dele até ele começar, a afundar, é uma palavra. Foi a palavra que sustenta Pedro. Ou seja, Pedro, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a expressão ali a própria palavra fala para Pedro assim: vem. Jesus era a expressão da palavra, né? Jesus era o verbo vivo. Então Jesus fala assim: Pedrão, você quer vir? Vem andar em fé então. Sobe. Aí quando Pedro dá o primeiro passo, o que sustenta ele sobre as águas é a palavra. O segundo passo é a palavra. O terceiro passo é a palavra. Daí quando Pedro, ele está andando e olha só, olha que interessante. O texto dos Hebreus vai dizer, está em Hebreus, viu, pessoal? Não vou lembrar o texto, o lugar que está, mas está em Hebreus. Do 1 até o 13 você a encontra lá, de boa, tá? Está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, bem tranquilo de achar. Mas o texto bíblico vai dizer assim: e firmando os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, quando ele tira os olhos de Jesus, que é a expressão da palavra, e ele olha ao redor, ele fala assim: cara, o que eu estou fazendo? Me arrependi, Tipo assim, eu saí agora, Quando ele tira os olhos de Jesus é que ele começa a afundar, ou seja, quando ele tira os olhos da palavra. Porque daí ele tira os olhos da palavra e fala: ih, rapaz, agora o que eu fui fazer? E aí ele começa a afundar ali e tal. Ou seja, amados, o que precisa motivar o nosso coração nesses dias é uma palavra. A gente anda debaixo o que sustenta a igreja é a palavra. O que sustenta tudo que nós vivemos, é a palavra de Deus. O texto bíblico vai dizer que o que sustenta o trono de Deus é a sua palavra. Então nós precisamos entender que nós nos apoderar da palavra de Deus. É por isso que essa é uma frase que não é minha, é uma frase do meu mentor, que a gente só vai viver um avivamento quando nós passarmos por um reabibliamento. Quando nós entendemos que nós precisamos viver a palavra de verdade. E é de verdade. Não esse evangelho meio água com açúcar que a gente está vivendo hoje. Do evangelho do chega de sofrer, parará. Isso não vai rolar. Porque Deus nos chamou para viver um evangelho. E o evangelho sem sofrimento não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho sem dor, que marque o meu coração, que vai fazer com que o meu coração sangre. Pastor, mas o senhor, não, o evangelho ele precisa lesionar o meu coração. É isso que vai me... Paulo, quando vai ser chamado, Paulo é chamado para sofrer pelo evangelho.
Então não tem como a gente dissociar evangelho de sofrimento. E para a gente viver a palavra do Senhor, a gente vai ser chamado para viver a palavra do Senhor em ambientes que não são tão favoráveis. Era no meio do mar, o mar agitado, aquela função toda de noite e tal, ninguém estava enxergando, não, mas anda sobre a minha palavra. Enquanto você andar sobre a minha palavra, você tiver os seus olhos fixos na minha palavra, você vai andar, vai chegar até onde eu estiver. Então, a grande questão é, se nós mantivermos acesa, né, toda essa constância pela palavra e vivermos de verdade, verdadeiramente essa palavra na nossa vida, que ela se torne prática, diária, cara, a gente vai viver e desfrutar de uma vida em Deus, que é aquilo que a gente só viu nos livros de história. Como a gente mantém a constância no arrependimento? Constância no arrependimento. Como a gente se mantém arrependido? Porque eu creio que a galera que às vezes vai num culto tem um encontro com Deus. Tem um encontro, assim. Às vezes realmente ela teve um encontro ali, foi marcada. Aí ela sai na segunda-feira, ela vai bem, aí na terça vai mais ou menos já, na quarta-feira ela já começa a... Dá uma fraquejada? É. Acontece. Obrigado. Eu entendo que a constância, ela é uma constância de vida com Deus, né? O arrependimento ele é gerado a partir do meu encontro com Jesus, né? Eu encontro Jesus, me converto de fato, que tem duas coisas, né? Que pode ser um converter e um convencer, né? Às vezes eu me convenço que eu me converti, né? Mas não converti de fato, eu só né? Eu só estou convencido, né? Não há de fato uma conversão, porque assim, olha só, se eu me converto, conversão é mudar de rota, certo? Então aquilo que eu fazia eu não faço mais. Outra direção. Eu estou indo para lá e pum. Opa, não, agora alguém me chamou para um outro lado. Então, a conversão, ela vem, ela toca o meu coração profundamente e agora eu quero uma mudança de vida. E aí o Espírito Santo gera, eu me rendo a minha vida diante do Senhor, me convertendo a Ele, e agora vou também, e esse processo junto está o arrependimento. A conversão ela parte de uma vida de arrependimento diante do Senhor, eu me converto a Ele, me arrependo a Ele e reconheço, né, as minhas falhas, as minhas debilidades e os meus muitos pecados, e que a partir da vida dele, né, é que eu vou ter acesso a uma nova vida e uma nova história, e isso acontece e agora eu estou prestes a viver uma nova vida. Só que primeiro eu preciso entender que, preciso passar de fato por uma conversão. Mudar de rota. Abandonar a velha vida e abraçar uma nova. Querer, né? Tá disposto, né? Tá disposto a isso. Ou seja, né, vai custar de novo. Pegar a tua cruz. Exatamente. Então, ou seja, não existe... A graça é salvífica. A graça ela gera só salvação. Eu sou salvo pela graça. Agora, o preservar isso, o chegar aos céus, o ser discípulo de Jesus vai custar a minha vida. Ou seja, tem um peso aqui. A graça não é de graça. A graça não é de graça. Né? A graça não é de graça, a graça custou tudo. Custou a vida do não Filho. É barata. Não é barata, ela custou a vida do Filho de Deus. Ou seja, então, manter a constância... Né? Não posso fugir da pergunta, mas manter a constância no arrependimento é quando nós entendemos o quanto custa estar longe de Deus e passamos a tornar a nossa vida uma constante busca por Ele. Ou seja, é a minha vida de devoção ao Senhor que vai manter a minha vida arrependida a Ele. É a minha vida de paixão por Ele, de amor por Ele, que vai fazer com que eu busque constante arrependimento todos os dias. Né? Há um texto de Atos que vai dizer assim, Atos 17, 27, vai dizer assim, Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, e embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ou seja, é nele que parte todas as coisas. É a partir de Jesus que parte todas as coisas. Então, eu reconheço quem Jesus é,
entendo o quão pecador eu sou, me rendo a Ele, e essa vida de rendição a Ele, eu vou passar a me mover, eu vou passar a existir, eu vou passar a viver, e toda a minha vida vai ser consumida de amor e paixão por Ele. Então, eu preciso ser consumido por essa, tendo, a gente tá, deixa eu ver qual é a música que está no hype aí, a música da Gabriela Rocha, né, da sarça lá e tal, e ela fala algo de fato, a sarça que atraiu, a glória que atrai Moisés é a glória que consome o coração dele para o resto dos dias dele. Tanto que quando ele se aproxima, ele fala assim, Moisés, tira a sandália do teu pé porque esse lugar é santo. Ou seja, sem santidade, Moisés, você não exerce ministério. Sem santidade, você não cumpre o seu chamado, Moisés. Você é separado. Você agora, a partir de agora, você vai ser separado para viver algo para o Senhor, consagrado a isso, dedicado a isso. Então, não há como nós vivermos uma vida, manter a constância no arrependimento, é manter a constância vivendo uma vida em santidade. Buscando a santificação. Cada vez que eu busco isso, a minha vida é transformada, a minha vida é liberta de algumas coisas. Porque santificação é processo, santidade é resultado da santificação. E santificação é processo. Eu santifico hoje, e amanhã eu santifico mais um pouco. E depois eu santifico mais um pouco. E isso vai gerando uma vida de santidade. Isso eu vou gerando uma vida separada para o Senhor. Mas isso também vai manter a minha constância na minha vida arrependida e rendida ao Senhor, aos pés do Senhor. Então, uma das coisas que, se eu puder, fica a dica, é mantenha a sua vida de devoção ao Senhor. Ah, pastor, eu já ouvi falar sobre devoção e não sei o que o senhor está falando. É uma palavra bonita, mas eu não sei o que é. A devoção, segundo alguns dicionários, vai dizer que é uma observância, observância das práticas inspirada por zelo, e apego, ser fervoroso, ser sincero a Deus. Ainda vai dizer uma forma litúrgica, com práticas regulares e privadas, um sentimento religioso de piedade ou simplesmente dedicar-se. Então, se eu quiser viver uma vida de constante arrependimento ao Senhor, eu vou precisar ter uma vida de dedicação ao Senhor. E investir tempo nisso. Não gastar, investir tempo. Investir tempo com o Senhor em oração, investir tempo com o Senhor em palavra, investir tempo ao Senhor em consagração. E aí sim, a minha vida arrependida diante do Senhor, ela vai... E aí, Everton, aqui eu acho que uma das coisas que mais tem motivado o meu coração é a gente faz isso, essa constante busca por arrependimento, a gente não faz isso mais por uma vida simplesmente porque isso está colocado lá. Porque lembra que eu sou crente, eu sou novo, mas eu sou crente raiz. E aí teve uma época que eu frequentava uma igreja raiz, eu sou assembleiano, então tipo assim, a minha raiz é assembleiana e tal, então tipo assim, e teve uma época que a gente não podia usar, eu congreguei num lugar, numa cidade, enfim, que a gente não podia usar tênis, é uma função, aqueles momentos bons da igreja, e ninguém morreu, viu pessoal? Teve um momento religioso? Teve, mas temos aqui, salvo, liberto, em nome de Jesus, está tudo certo. Mas assim, a grande questão é que teve uma época que a gente dava uma resposta, Ah, mas por que tu não pode isso? A gente não pode isso porque o pastor não deixa. E aí a gente sempre levava uma religiosidade extrema, dizia assim, mas o pastor deles não deixa eles fazerem isso. Não, a gente não faz isso hoje em dia, é o que eu instruo a galera, mas por que vocês não fazem isso? Não, a gente não faz isso por honra. Porque uma vida de arrependimento e devoção vai fazer com que eu deixe a prática do pecado, não porque o pecado vai me levar para o inferno, mas porque eu temo ao Senhor e quero honrar o Pai que me chamou. Então eu deixo de pecar para honrar eu abandono uma vida de pecado para honrar aquele Deus que me chamou. E não aquilo é mais imposto porque o pastor falou, ou porque não. Não é porque é uma regra. Não, porque eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Eu faço isso quando uma vida de devoção, uma vida arrependida e rendida aos pés do Senhor, eu deixo de pecar, eu me desvio do pecado por prazer, por paixão, por desejo de não ferir ao coração e a santidade de Deus. E quando eu troco isso do não fazer porque é errado, simplesmente, ou porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas eu começo a fazer isso, porque é isso que o Senhor gera, essa vida de devoção vai gerar, porque eu quero, porque eu tenho prazer em fazer isso.
né, é Salmo 1 que vai dizer assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ou seja, tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, a lei do Senhor estava dizendo sobre não pode um monte de coisa. E bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que tem prazer em obedecer ao Senhor, em ter constância nisso. Então, a nossa vida devocional, ela parte do princípio de que eu vou para esse lugar, não porque eu sou obrigado, mas eu vou desse lugar porque eu tenho prazer de estar nesse lugar. Eu tenho prazer de estar nesse lugar. Deus está sempre no mesmo lugar. Eu sempre digo que Deus, desde o jardim do Éden, Ele está sempre no mesmo lugar. Quem se afasta é nós. Amém. Quando Deus chega no jardim, né, e aí é uma frase, é uma pregação que eu sempre prego, o pessoal, né, até fala, né, quando eu falo sobre origem, quando Deus chega no jardim, quando o homem peca, Deus chega no jardim e pergunta para Adão, ele pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Adão, você pecou, cara. O que você fez? Como se Deus fosse surpreendido. Deus já sabia, né, do que ia acontecer na sua presciência, mas ele vai dizer assim, Adão, aonde é que você está? Porque todo dia eles tinham aquele encontro. E Deus nunca faltou aquele encontro. Deus veio todos os dias, Deus veio no mesmo horário, no mesmo lugar, né, no mesmo canal e tal, né? Ou seja, Deus veio sempre naquele mesmo lugar e estava esperando Adão para aquele momento de devoção, porque, olha só, Adão tinha um trabalho só, ou melhor, 2 trabalhos, cultivar e guardar o jardim. Adão só tinha 2 trabalhos, cultivar e guardar, e não tocar naquela árvore lá, naquela bendita árvore. Quando Adão faz isso, quando ele se perde no seu propósito, porque aqui Adão simplesmente não cultivou e nem guardou. Ah, mas o que Adão tinha que cultivar? Adão tinha que cultivar o sentido, a origem da palavra culto, que nós temos hoje, é de cultura, que vem de cultivo, da terra. É um hábito que eu faço todos os dias, que eu vou lá e trabalho na terra, e, né, a partir dali crio uma cultura, e a origem da palavra, né, da palavra culto, que é o que nós fizemos todo domingo, né, vem da palavra cultivo, né, de cultivar algo, cultivar um hábito. Deus chama Adão para cultivar, e outra para guardar. O que ele precisava guardar? Guardar aquele lugar de intimidade com ele. Ou seja, uma vida de devoção, de cultivo, né, de cultivar, porque ele estava no Éden, no Jardim de Delícias, ou seja, o lugar da presença, onde Deus vinha e falava com ele todos os dias. O que ele precisava fazer? Cultivar aquele lugar, todos os dias, e guardar aquele lugar, que, na verdade, nada mais é do que o nosso lugar secreto, que Jesus vai falar lá na frente, quando ele fala sobre quando ele vai ensinar os discípulos a orarem. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? E a gente, Mateus 6,6. Exato, mas esse lugar secreto era o que Adão já desfrutava lá no jardim. E a mesma função que Adão tinha, nós temos hoje, que é cultivar e guardar o lugar secreto. Deus está nos chamando, Deus está chamando a igreja hoje, nesses dias, simplesmente para a gente fazer isso. Cultivar, ter uma cultura do secreto e guardar esse lugar. E guardar esse lugar, ou seja, tudo aquilo que não pertence a esse lugar, eu largo fora para cultivar esse lugar, para guardar esse lugar, para preservar esse lugar, porque é nesse lugar que Deus vai estar, todos os dias. Boa. E como ter certeza do meu arrependimento? Tipo, como ter certeza que o meu arrependimento ele é verdadeiro? Foi genuíno. Porque às vezes, né, talvez você que esteja ouvindo agora, né, nós aí, às vezes, cara, será que eu realmente estou arrependido? Será que eu realmente tenho buscado cultivar esse ambiente, esse lugar todos os dias? Eu recebo muita pergunta no Instagram, né? No meu pessoal, eu coloco lá a caixinha de pergunta. Amanhã é dia, hein, gente? Eu coloco a caixinha de pergunta lá, o pessoal, às vezes, quase sempre perguntam, tipo assim, desde quando tu te converteu? Como foi teu encontro com Jesus? Várias perguntas nesse intuito. Eu sempre digo, cara, eu tive um encontro com ele hoje de manhã, que eu entreguei minha vida para ele todos os dias, sabe? Todos os dias de manhã, a minha oração da manhã é sempre a mesma, igual. Ele deve estar até meio enjoado de mim já, porque eu falo a mesma coisa para ele, sabe? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti, não o meu dia, eu entrego a minha vida para ele todos os dias, né? Porque Deus ministrou isso no meu coração um tempo atrás, né?
E isso me ajuda muito a manter uma chama do arrependimento acesa, né? A manter uma chama de arrependimento acesa. Porque é muito fácil a gente apagar a chama do arrependimento. A gente acha que tá tão bom já arrependido que a gente, às vezes, não quer viver, né? Se acomoda num lugar.